Olá, eu sou Romário Silva e esse é o canal Saber Cristão. Estamos iniciando hoje a lição de número 2 da nossa revista da Escola Dominical, da editora Betel, que tem como título Família, Princípios e Valores. O texto áureo da revista se encontra no Salmo 127, versículo 1, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os objetivos da lição trabalham o seguinte: ensinar acerca dos fundamentos que edificam a família, apresentar os princípios divinos para o matrimônio e mostrar os valores que devem ser agregados ao matrimônio. O texto de referência se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 31, que diz o seguinte: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem com 20.000? Meus queridos, o tópico 1 tem como título Casa edificada sobre a rocha. É muito importante nós entendermos que, assim como todo projeto que é desenvolvido na sociedade, é construído através de uma base, é feito através de uma base, apropria-se da base para o fortalecimento das suas estruturas, assim também é com o matrimônio, assim também é com a família. E qual é a base da família? Qual a base do matrimônio? A base é Cristo. Nunca se esqueça disso. A base de todo casamento é Cristo. Está fundamentada em Cristo. O escritor da nossa revista, o bispo Abner Ferreira, ele disserta o seguinte, que em Mateus capítulo número 7, versículo número 27, o Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A bem da verdade, o mais importante não é só ouvir, o mais importante é praticar. Nós precisamos ouvir e aprender com o Senhor Jesus Cristo, mas não só isso, colocar em prática todos os seus ensinamentos. A base da família está fundamentada em Cristo, mas é muito importante a gente entender isso, porque é em Cristo que nós iremos recolher e aprender todos os recursos e materiais que são fundamentais para não só construir a base do nosso projeto, mas também colocar de pé toda a outra e qualquer estrutura que vem fundamentar um casamento. Lembre-se de uma coisa: Cristo, ele nos fornece os melhores materiais para que a gente possa colocar de pé essa construção. E quais são esses materiais? A gente pode encontrar, através do exemplo de Cristo, a compreensão, a misericórdia, a sensibilidade. Tudo isso faz parte não só dos ensinamentos de uma vida espiritual, mas que também podem ser aplicados a uma vida matrimonial e em família. É muito importante a gente entender que a construção dessa base não é da noite para o dia. Demora alguns dias, demora alguns meses, demora até alguns anos. E por que disso? Porque todo casamento ele é fundamentado em um planejamento. Preste atenção numa coisa: nenhum casamento e nenhum matrimônio acontece da noite para o dia. Leva-se muito tempo. Essa construção da base demora algum tempo para acontecer. Não acontece da noite para o dia. Para alguns leva-se meses, para outros leva-se anos. Mas o mais importante é que essa base precisa ser estabelecida de acordo com o tempo ao qual Cristo determinou para as nossas vidas. Casamento são vidas distintas que decidem se unir para formar uma só vida. São culturas distintas, diferentes, que decidem se unir e formar uma só cultura. E quando essa base ela está construída, tem algumas consequências. E a consequência é a durabilidade do projeto. Hoje em dia, casamento é uma coisa muito volátil. Casa-se hoje, separa-se amanhã. Casa-se hoje e divorcia-se amanhã. A cada 4 casamentos existe um divórcio no Brasil. Isso é muito preocupante. Saiba de uma coisa:
Invista na base, preocupe-se na base. Quando você estabelece os princípios de uma base no seu casamento, a certeza que o seu casamento terá longos anos de durabilidade. Certamente o seu casamento terá uma durabilidade eterna. O tópico 2 da revista trabalha os princípios divinos para o matrimônio. É muito importante a gente entender que existem alguns princípios, algumas regras que podem e precisam ser aplicadas em cada casamento, aplicada em cada relacionamento, aplicada em cada matrimônio, para que esse matrimônio venha a se consolidar de forma firme e de forma eficaz. Lembre-se de uma coisa, no primeiro tópico nós trabalhamos a construção do casamento. No segundo tópico nós iremos trabalhar os valores que solidificam, que trazem consistência à base desse casamento. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que não gosta muito de regras. E quando a gente trabalha essa ideia de regra e de disciplina aplicada ao casamento, talvez muitas vidas não venham a se satisfazer. A bem da verdade, nós precisamos trabalhar alguns valores que são fundamentais para o desenvolvimento de uma base firme e forte para o casamento. Eu vou dar um exemplo aqui de uma classe de escola dominical. Uma classe de uma escola dominical, seja com 10, 20, 30 alunos, ela precisa de alguns princípios, de algumas regras que são sinônimos de valores. Nunca se esqueça, a regra aqui é sinônimo de valores. Para que essa classe de escola dominical ela possa seguir firme de uma forma muito produtiva, é preciso que venha se estabelecer alguns valores dentro dela. Bem, eu dei um exemplo de uma classe de escola dominical. Um outro exemplo é o próprio corpo humano. O corpo humano ele precisa de algumas regras, ele precisa de algumas disciplinas. Por exemplo, vou dar só um exemplo, 2 exemplos. Pronto. Beber água. Beber água é fundamental. Quem não bebe água está sujeitando seu corpo à própria morte. Exercício físico. É muito importante que você faça exercício físico, porque quem não faz exercício físico está antecedendo a sua própria morte ou envelhece mais cedo. Por que eu estou dizendo isso? Veja, eu dei 2 exemplos. Eu dei o exemplo de uma classe de escola dominical com vidas e eu dei um exemplo muito simples do próprio corpo humano. Esses 2 organismos, eles precisam de regras, eles precisam de valores para que eles possam ser estabelecidos de forma firme e de forma eficaz. Não diferente é a família e não diferente é o matrimônio. Observe, um dos valores que precisam ser estabelecidos no matrimônio e na família é a regra da satisfação. É preciso que nós venhamos entender que todo casamento é um contrato, todo casamento é uma sociedade, mas é uma sociedade estabelecida de forma pública e de forma social. O casamento em que há a satisfação é um casamento que cresce debaixo de sinceridade e verdade. Nós não temos, e você não tem que esconder nada do seu próximo, do seu cônjuge, daquele que você fez uma sociedade. É muito importante você nutrir a confiança em um casamento. E essa confiança só acontece através da própria satisfação. Eu aprendi há um tempo atrás que um bom filho será um bom marido. Uma boa filha será uma boa esposa. E isso é muito interessante porque numa sociedade em que os indivíduos vivem se distanciando do quesito das regras, não existe nada mais importante do que filhos que nutrem satisfação daquilo que fazem os pais e também de cônjuges que não se negam a ser uma vida aberta e transparente diante do seu sócio, que é o seu companheiro ou a sua companheira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Casamento não é uma prisão. Viver debaixo de satisfação não é um aprisionamento, mas é uma oportunidade de ser livre para amar. A nossa vida tem que ser um livro aberto de clareza e de transparência. Um outro valor que nós devemos aplicar ao casamento está relacionado ao amadurecimento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o escritor do livro de Gênesis diz que aquele que quer casar precisa-se deixar pai e mãe. Nós não estamos falando aqui de abandonar. O princípio não é de abandono, mas o princípio é deixar para amadurecer. Você sabia que tem vidas, que tem pessoas de 10, 20 anos que são casadas, que ainda não conseguiram amadurecer porque vivem na dependência dos pais?
Existe todo tipo de dependência, existe dependência financeira, existe dependência emocional, para que a gente venha construir um casamento sólido, o amadurecimento, andar com nossas próprias pernas é fundamental. Pais que sempre metem a mão no casamento dos filhos podem estar trazendo transtornos e dificultando o bom andamento desse matrimônio. Todo amadurecimento ele vem acontecer quando vidas decidem andar com as suas próprias pernas em uma só e única dependência na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um terceiro valor que eu queria trabalhar com vocês está relacionado à ideia ainda do capítulo número 2, versículo 24 do livro de Gênesis. Unir-se a uma só carne. Prestem muita atenção. São duas vidas que estão se unindo, mas são duas vidas distintas, são duas vidas diferentes, são culturas diferentes, com gostos diferentes, com prazeres diferentes. Ele gosta de preto, ela gosta de vermelho. Ele gosta de carne, ela gosta de peixe. Ele gosta do Flamengo, ela gosta do Vasco. São vidas diferentes que precisam se respeitar ou respeitar a sua individualidade. Você sabia que a grande quantidade de divórcios que acontecem é simplesmente porque os pares não respeitam as individualidades de cada um. Respeitar os gostos, as diferenças, entender as qualidades e os defeitos daquela pessoa que você decidiu fazer uma aliança é fundamental. O tópico 3 da revista diz: agregando valores ao casamento. O tópico 3.1 trabalha o temor a Deus como um princípio que deve ser agregado ao casamento. Todo pecado que acontece com o indivíduo, seja em qualquer faixa etária, em qualquer instância, seja em homem ou mulher, jovem, adulto, velho, idoso, não importa. Ele é uma falta de temor a Deus. Nós precisamos entender que não diferente é no casamento. Toda falha, todo pecado que acontece dentro do casamento, que fere o próximo, ou um dos próximos, um dos cônjuges, está relacionado à falta de temor a Deus. A mentira é falta de temor a Deus. O adultério é falta de temor a Deus. O engano é falta de temor a Deus. Nós precisamos primeiro respeitar o nosso Deus e trabalhar o temor, desenvolver dentro de nós um temor a Deus, para que nós venhamos a construir a base que simboliza até o respeito para com o próximo. O segundo valor que precisa ser agregado ao casamento está relacionado ao amor. O amor é um requisito fundamental em qualquer instância do casamento. Quando se constrói um casamento, se constrói primeiramente mediante o amor. E quando se reconstrói o casamento, qual é a chave, qual é a peça fundamental? É o amor. Nós precisamos trabalhar o amor. Precisamos cultivar o amor no casamento. E como que se cultiva o amor? O amor não se cultiva de forma material apenas. A nossa sociedade é uma sociedade muito materialista, em que se declara amor com presentes. Nós precisamos entender que o amor precisa ser materializado em atos. Eu posso nutrir amor com a mão, eu posso nutrir amor com o meu próprio corpo, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso. Eu posso nutrir amor com pequenas atitudes. É isso que está faltando na sociedade. E é isso que está faltando no casamento, nos casamentos. Nós precisamos construir e edificar o nosso casamento baseado no amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, versículo de número 13, diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior destes é o amor. O amor é o combustível que nos conduz nessa estrada que é o matrimônio. Quem não cultiva o amor diariamente, seja de diversas formas, está criando condições para que o seu casamento venha a morrer ou que o projeto venha a ruir. É preciso que dia e noite e dia nós venhamos a estabelecer o hábito da atividade do amor, do cultivo do amor. O amor é a semente que vai frutificar e que vai gerar frutos no dia de dor, de dificuldade, em que somente ela poderá nutrir qualquer compreensão e companheirismo no dia da dificuldade. Nós trabalhamos o temor a Deus e o amor. E o terceiro valor que nós devemos agregar a todo casamento é o perdão. O perdão é o exercício talvez mais difícil de ser aplicado no relacionamento.
Quem gosta de ser magoado? Quem gosta de ser ferido? Quem gosta de ser machucado? O relacionamento é a convivência de duas vidas, mas de duas vidas que são fomentadas ou formatadas por defeitos e desqualificações. Muitas vidas, na construção do casamento, às vezes se esquecem e deixam bem longe da sua consciência a possibilidade de ver o seu cônjuge ou o seu próximo errando. O perdão é um dos elementos fundamentais na caminhada do cristão e também de um casamento, de uma vida a dois. Aquela pessoa que não consegue perdoar não estará dando condições a uma convivência plena com aquela pessoa que declarou uma aliança. O perdão, ele é a chave de toda e qualquer reconciliação. E nós, hoje, estamos num estado de reconciliação com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso Deus através do ato de perdão do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Não diferente somos nós. Nós nunca devemos fechar a porta do perdão, tanto na nossa família, no nosso relacionamento e com a vida com o próximo. Existem pessoas que eu estou ministrando a aula aqui que talvez esteja com rancor, estejam com a ferida, mas eu quero ministrar até uma palavra de cura para você, que Deus certamente pode estabelecer uma cura se você verdadeiramente perdoar aquele ou aquela pessoa ou aquele cônjuge que te feriu e trouxe um sentimento de rancor e de mágoa, angústia no teu coração. Existem algumas palavras que precisam sempre estar na rotina de um casamento. O me perdoe, o eu errei, desculpa, obrigado, são palavras fundamentais que criam possibilidades de um diálogo e de uma reconciliação. Não só o perdão é difícil de dar, mas reconhecer o erro também é muito difícil. Estamos vivendo uma sociedade em que os indivíduos são amantes de si mesmos e reconhecer o erro é uma preciosidade nos dias atuais. Dizer obrigado também é uma outra palavra muito que deixou de ser praticada nos nossos dias. Vamos estabelecer essas palavras mágicas, são palavras que fazem diferença no nosso relacionamento e são valores que são fundamentais para serem agregados na construção desse prédio que é a família, que é o casamento. Eu espero que essa aula possa ter te abençoado rica e poderosamente no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.